Há cerca de 10 mil anos terminava a última época glaciar, a Idade do Gelo. Com a temperatura a subir, dava-se o degelo e a subida das águas do mar para os níveis onde ele hoje se encontra. E por isso, na foz daquele que é um dos grandes e estruturantes rios do noroeste da península, o Lima, por capricho da natureza ou por desígnio dos deuses, dirão alguns, a foz do rio fica marcada na margem direita por uma alta elevação. Um local que desde épocas pré-históricas despertou o interesse dos nossos antepassados, que não raras vezes olharam para este monte como um espaço mágico e sagrado. Aliás, ao longo do último século, este monte, o Monte de Santa Luzia, viu desenvolver-se aquele que é um dos mais concorridos santuários do norte de Portugal. Mas o melhor mesmo é subirmos o Monte de Santa Luzia. Há cerca de 100 anos, desde 1923, que um dos meios mais rápidos e populares de se atingir o topo de Santa Luzia é através do seu elevador. É um percurso muito acentuado, afinal vence cerca de 160 metros de desnível num percurso de apenas 650 metros. Mas, apesar de muito popular, o elevador encerrou em 2001. Contudo, a autarquia de Viana passou a tutelar este equipamento e modernizou. Ele reabriu em 2007 após uma intervenção de um consórcio português encabeçado pela EFASEG. Estamos a falar, de resto, de um equipamento de tração elétrica. Mas, tratando-se de um funicular, um elevador composto por 2 vagões unidos por um cabo, e quando um desce acaba por puxar o que sobe, estamos a falar de um equipamento que gasta muito pouca energia. Ele desenvolve-se, o elevador, ao longo de uma única via, mas sensivelmente a meio temos um bypass que permite o cruzar dos 2 vagões. Bom, uma subida de cerca de 7 minutos, ao longo da qual vamos vendo já uma belíssima paisagem que nos vai despertando a curiosidade para a panorâmica que vamos poder observar bem lá no topo. É de facto deslumbrante a perspectiva que se obtém aqui do alto do Monte de Santa Luzia. Aliás, muito recentemente, em 2020, o periódico espanhol El País considerava esta como uma das mais belas panorâmicas do mundo. Mas nem sequer é uma novidade, porque já em 1927 o conceituado National Geographic Magazine havia considerado esta como uma das mais belas panorâmicas do mundo. É uma perspectiva incrível sobre o estuário, daquele que é uma das espinhas dorsais do noroeste da Península Ibérica, o rio Lima, esse rio repleto também de lendas, o rio do esquecimento, que a quando das invasões romanas fica associado a um curioso acontecimento mitológico de Décimo Június Brutus, comandante das tropas romanas, a ter que atravessar sozinho o rio e depois chamando pelo nome cada um dos seus oficiais para demonstrar que não havia perdido a memória, porque havia essa crença de que este era o rio do esquecimento. Quem o cruzava perdia a memória. Mas longe disso, este é um rio não de esquecimento, mas um rio de memória, que esta paisagem nos permite. A memória deste estuário, marcado por importantes momentos da história de Portugal e mesmo antes.
olhando por aqui, nós podemos observar os estaleiros de Viana, que têm afinal raízes tão antigas. Podemos observar todo o desenvolvimento da cidade. E ali está, marcante, a Ponte Eiffel, construída em 1878, um marco na história da engenharia e da época industrial no nosso país. Sim, é de facto um local proeminente, uma bela panorâmica e também por isso, ao longo dos tempos, não deixou de ser nunca um local estratégico. Estas características naturais da elevação de Santa Luzia, nomeadamente as condições naturais de defesa que o monte apresentava, associada à grande visibilidade, fez com que também, desde épocas muito antigas, este fosse um ponto, um local estratégico. Não admira, por isso, que os nossos antepassados, desde esses tempos pré-históricos, tenham utilizado esta elevação. Alguns indícios apontam já para uma utilização na Idade do Bronze, mas aqueles que são os vestígios mais evidentes e de enorme interesse patrimonial correspondem a um castro, uma citânia, um povoado da Idade do Ferro. Um povoado que terá estado permanentemente ocupado desde o século IV, talvez mesmo V antes de Cristo, e depois vai ter uma longa sobrevivência, enquanto muitos castros são abandonados nos tempos imediatos ao início da dominação romana. Este ter-se-á mantido ocupado até o século III, mesmo século IV, o que, uma vez mais, nos demonstra a importância estratégica desta citânia de Santa Luzia. É um local de referência obrigatória na arqueologia portuguesa. Ao longo já de mais de 100 anos, os estudos têm-se aqui debruçado sobre esta estação arqueológica, que nos apresenta, por exemplo, do ponto de vista da arquitetura dos edifícios que aqui foram erguidos, apresentam algumas dos melhores exemplares de algumas das características deste tipo de construção castreja dos castros. Caso, por exemplo, deste cuidado na colocação do aparelho granítico helicoidal. De facto, uma característica muito interessante dos castros, das citânias, e que aqui em Santa Luzia é por demais evidente. Com o abandono do castro no século IV, o monte perde essa sua função de acolher um povoado, uma função residencial, mas nem por isso irá perder a sua grande importância estratégica. Durante os séculos seguintes, nomeadamente durante a Idade Média, apesar de despovoado, ele continua a ser um sítio com um enorme domínio visual sobre toda a região, seguramente local de implantação de algumas ataleias. Aliás, sabemos que na Idade Média existia aqui uma pequenina capela dedicada a Santa Águeda, que já em épocas posteriores, em 1664, é reconstruído. No século seguinte, no século XVIII, a estética, o gosto barroco vai-se fazer sentir nessa capela. Sabemos que logo no início do século XVIII ela é no seu interior colocado extensos painéis de azulejos e mais tarde, em 1712, é ampliada. E é nessa altura que Santa Luzia começa a ganhar um grande protagonismo. Sabemos também que nessa época havia uma imagem dessa santa num altar lateral, mas alguns anos depois também é a devoção a Santa Luzia que ela passa mesmo para o altar-mor e passa a ser a padroeira da capela, que contudo no século seguinte, no século XIX, vai cair um pouco no esquecimento, vai mesmo ser quase que abandonada. E é no final desse século que um natural da terra, o capitão de cavalaria Luís Andrade e Sousa, que estava em Lisboa, regressa a Viana. Ele está com um grave problema oftalmológico e, durante os tempos seguintes, ele faz questão de subir aqui ao alto da elevação de Santa Luzia, desde o século XVIII, que o monte passa sintomaticamente a designar-se como Monte de Santa Luzia, e pedindo a proteção e a cura para a sua doença. Nessa altura não há estradas, ele tem que vir por meio de caminhos, no meio da vegetação, mas a verdade é que ele começa a melhorar. E por isso vai-se empenhar em reforçar o culto religioso a Santa Luzia, aqui no alto do monte. É nessa altura então que surge a confraria por ele fundada e que vai fazer um grande esforço para aqui fazer surgir
um grande santuário. Luís Andrade e Silva, que conta com a colaboração de um seu amigo António Alberto da Rocha Paris. Os dois vão impulsionar essa vocação religiosa do monte, mas também como um objetivo de melhorar os acessos e a qualidade no monte. É criada também uma comissão de melhoramento do Monte de Santa Luzia. Temos que entender que estamos na passagem para o século XX. Isto também tem a ver com uma estratégia de afirmação de Viana do Castelo, por causa do seu porto, com a chegada do caminho de ferro. E então vamos ver, ao mesmo tempo que se vão juntando os esforços e também o esforço financeiro para vir a erguer um grande santuário no alto do Monte de Santa Luzia, vamos também assistir aqui a uma série de intervenções. A abertura da estrada, mais tarde, do elevador, mas também vamos ver aqui assistir ao desenvolvimento de um frondoso parque convidativo para aqui se passear, onde não falta sequer um cineparque, um coreto, restaurantes e, desde o início do século XX, a construção de um hotel. É hoje uma das pousadas de referência do nosso país. Mas é claro que o grande objetivo é erguer um sumptuoso santuário no topo da elevação de Santa Luzia. Foram apresentados vários projetos, mas aquele que virá a ser o definitivo, a ser implantado, resulta de uma encomenda da Comissão de Melhoramentos a um jovem arquiteto que se havia acabado de diplomar da Escola de Belas Artes de Paris, Ventura Terra. Ele apresenta o primeiro esboço em 1898 e, no ano seguinte, o projeto definitivo. Este que se vai tornar, de facto, um dos ícones do norte de Portugal, se não mesmo um dos ícones do país. É um edifício muito marcado pelo gosto, pela estética da transição do século XIX para o século XX. Um pouco ainda um romantismo tardio, marcado pelo gosto dos revivalismos, de fazer reviver antigos estilos. E por isso, quando olhamos aqui para este templo, nós claramente vemos aqui fortes marcas neo-românicas, ou seja, a evocação desse antigo estilo medieval. Reparem nos arcos de volta perfeita, mas tem também algo de gótico nas grandes rosáceas que as fachadas do templo nos apresentam. Há algumas pessoas que, ao longo dos tempos, têm comparado este monumento, e que seria uma clara influência no arquiteto Ventura Terra, o comparado ao Sacré-Cœur de Paris. É um pouco injusto, porque, em boa verdade, quando este edifício está a ser edificado, também o Sacré-Cœur está ainda a ser erguido. Estamos, é claro, perante um arquiteto que teve exatamente a mesma escola francesa e, por isso, não admira o paralelismo. Um templo marcante e que merece ser visto mais de perto. Embora este santuário diocesano, este templo-monumento, como muitas vezes é classificado, enfim, esteja tão ligado ao culto, à devoção a Santa Luzia, em boa verdade, ele é de evocação ao Sagrado Coração de Jesus. Isso mesmo nos é recordado, mesmo aqui na entrada do templo, por esta escultura de 1898, da autoria do escultor Aleixo Queiroz Ribeiro. Uma belíssima peça escultórica, mas que, segundo a tradição, no dia em que foi inaugurado, antes ainda de ter-se dado início à construção da igreja, suscitou muitas dúvidas por parte dos populares. Quando se lhes são retirados os panos e as pessoas contemplam a escultura em bronze, que não tinha então ainda este tão esverdeado, as exclamações são muito negativas. Oh, a escultura é preta. Oh, não se vê
O Sagrado Coração, de facto, aqui relativamente discreto. Oh, o Senhor está curvado. E por isso foi muito triste que o escultor nesse dia desceu o monte de Santa Luzia. Diz-nos a tradição, enfim, seguramente aqui com algo de lendário pelo meio, que muita gente até defendeu na altura, que deveria ser derretido e com ele fazer sinos. Certo, é que com o passar dos tempos, esta escultura se revelou como uma referência e, de resto, uma belíssima peça escultórica. As características revivalistas da arquitetura deste templo e mais do que isso, o seu ecletismo também tão típico desse período, esta mistura de estilos revivalistas, aqui no interior revela-se de uma forma ainda mais exuberante, porque se no exterior dominava esse neo-românico, aqui temos uma clara inspiração dos velhos modelos bizantinos, e isso é evidente. Desde logo, na própria planta centralizada do templo, em forma de uma cruz grega, ou então nesta abóbada que se eleva ao centro. Importa dizer que a construção se arrastou durante longos anos. O início tem lugar em 1903, mas prolongou-se até 1943. Mas, se pensarmos depois nas intervenções no interior, bom, a obra prolonga-se mesmo até 1959. Entretanto, pelo meio, nomeadamente em 1919, morria o arquiteto Ventura Terra. Foi substituído pelo arquiteto Miguel Nogueira, que durante os anos seguintes continuará esta obra. Mas, curiosamente, Miguel Nogueira irá cegar. E é o mestre canteiro que desde cedo vinha acompanhando a obra, Emílio Lima, que depois vai concluir este magnífico templo-monumento, onde, entre muitos outros aspectos artísticos, sobressaem as suas rosáceas enormes. Os vitrais são da autoria de Ricardo Leone, de Lisboa. E importa dizer que estas rosáceas são, de facto, consideradas as maiores em toda a Península Ibérica. Como não podia deixar de ser, Santa Luzia tem lugar de destaque no interior deste templo. A ela é consagrado um dos dois altares laterais, Santa Luzia. Em boa verdade, um aportuguesar de Santa Lúcia de Siracusa. Essa personalidade italiana é, aliás, em Siracusa que encontramos o principal templo de devoção a esta santa, que faz parte do conjunto de figuras que a Igreja Católica canonizou, considerou como santos, na sequência dos seus martírios, de terem sido mártires durante aquelas foram as últimas grandes perseguições aos cristãos durante o Império Romano, coincidentes com o imperador Diocleciano nos inícios do século IV, pouco antes, em boa verdade, da conversão do Império à religião cristã. Apesar do seu grande santuário ser de facto Santa Lúcia em Siracusa, os seus supostos restos mortais encontram-se num outro templo que lhe é consagrado em Veneza. Santa Lúcia, como nos apercebemos, tem algo a ver com luz e também não anda longe de uma outra dos seus grandes atributos que tem a ver com a visão. Com efeito, segundo a biografia da santa, o seu martírio passou, entre outras coisas, por, tendo
recusado, negar o cristianismo como lhe impunha o imperador, ela ter sido objeto de várias torturas físicas e também psicológicas. Mas porque se negava sempre a abandonar o cristianismo, acabou por ser torturada de uma forma atroz, tendo-lhe sido arrancados os olhos e que lhe foram entregues num prato, algo que a iconografia da santa nos apresenta. Mas mesmo assim, ela recusou-se a abandonar o cristianismo e, miraculosamente, no lugar de onde lhe retiraram os olhos, nasceram outros, ainda mais bonitos e ainda com uma melhor capacidade de visão. É por isso que Santa Luzia é a padroeira, a protetora da visão e é aquela a quem as pessoas têm problemas com os olhos se apegam. Ora, num sítio em que a visão nos é suscitada pela belíssima panorâmica, não é por acaso que este templo e este monte têm esta forte ligação a Santa Luzia. E neste miradouro excepcional que é o zimbório do templo aqui do Monte de Santa Luzia, que nos permite uma perspectiva em 360 graus, aqui, se é que era necessário, percebemos que de facto não é por acaso esta forte ligação, devoção de Santa Luzia a este monte, porque é uma questão de simpatia, isto é, de estando nós num lugar com uma belíssima panorâmica, que permite uma boa visão, uma boa vista, então não admira esta relação com a santa protetora da visão, da boa vista. E, com efeito, que belíssima panorâmica esta que nós aqui podemos contemplar, onde, entre muitos outros motivos de destaque, nos sobressai o Rio Lima e o Atlântico. E neste seu encontro, neste seu estuário, desde a Idade Média, se vai afirmar uma povoação importante, aquela que hoje designamos por Viana do Castelo, onde na Idade Média se vai desenvolver um espaço portuário e com ele uma burguesia crescente, influente, envolvida nesses negócios de viagens de início de cabotagem, mas paulatinamente abrindo-se para o mundo. Aqui, já na Idade Média, havia um forte negócio e viagens, por exemplo, para a Inglaterra, em torno do comércio do vinho verde. Aqui, vindo de outros mares, de outros mundos, chegavam peregrinos que depois a pé prosseguiam em direção a Compostela. E depois, o papel importante que Viana vai ter durante a expansão marítima. Mas isso são já outros factos, também algumas lendas e um dos próximos caminhos da história.